Olá, muito boa noite. Espaço aberto no ar para todo o centro-oeste de Minas. Sejam todos muito bem-vindos aos nossos programas de segunda a sexta, com música, informação, entretenimento, notícia, tudo o que acontece na nossa região e, claro, o que acontece também em todo o país, em todo o mundo, e tem um reflexo direto aqui na nossa cidade, na nossa região, e é justamente o tema de hoje. É um dos temas mais comentados no final do ano passado, nesse início de ano. Toda uma discussão, toda uma cobertura jornalística do episódio envolvendo João de Deus, João de Abadiânia, que é um personagem já há muitos anos conhecido pela questão dos atendimentos espirituais. Muita gente aqui da nossa região centro-oeste já foi a Abadiânia. Eu conheço várias pessoas que já foram buscar esse tratamento espiritual. E aí, no final do ano passado, toda uma polêmica, um desdobramento de fatos um atrás do outro, que tem João de Deus como figura central, a prisão dele, e aí vem questão de dinheiro encontrado, de milhões de reais, de armas, e esse é o tema, então, do nosso programa. Como que esse episódio impacta, interfere e é tratado aqui na nossa região, onde a gente tem um movimento espírita muito forte, um movimento muito sério, principalmente aqui em Divinópolis, com um trabalho reconhecido nacionalmente, né? E a gente tem também em toda a região essa questão das curas espirituais. Como que isso está interferindo? Como que Divinópolis e as pessoas envolvidas nessa questão analisam tudo o que aconteceu e analisam essa história envolvendo o João de Deus? Para falar a esse respeito, um time de peso aqui hoje, no Espaço Aberto. Sérgio Bibiano, prazer recebê-lo aqui. Prazer. Sérgio está sempre com a gente, tratando dessa questão. É um prazer aqui para nós, Evandro, estar aqui. Boa noite também aos nossos amigos telespectadores. É uma honra estar aqui mais uma vez. O Eurípides, que é o presidente da AME, né, Aliança Municipal Espírita, e também o Vantuil Macedo, que é palestrante e profundo conhecedor, estudioso dessa questão. Acho que é basicamente isso. Eu fiz até uma chamadinha que rodou nas redes sociais para o programa de hoje. Lá eu coloco 3 questões, assim, como que o movimento espírita analisa tudo isso que aconteceu. Coloquei uma outra questão e uma terceira, que é o seguinte, e acho que foi isso que mais chamou a atenção. As pessoas comentaram comigo: espírito bom encarna em gente ruim. O que vocês podem dizer em relação a esse episódio? Então, caro amigo Evandro e caro amigos telespectadores, né? Para nós, mais uma vez, é um prazer estar aqui. E esse tema realmente agora palpitante, porque tanto a nível nacional e até internacional tem uma repercussão muito grande. Mas é importante nós contextualizarmos aqui, caros amigos, o que é a doutrina espírita e o que é esse trabalho auxiliar que o João de Deus fazia, né, lá em Abadiânia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é muito importante nós deixarmos bem claro o que é espiritismo. Depois eu quero que meus amigos aqui, companheiros, possam também falar um pouco sobre isso, para poder, e essa oportunidade está aqui para desmistificar isso. Porque tem essa confusão, todo mundo fala assim, ele faz trabalho espírita. E até porque é o seguinte, não só essa questão do João de Deus, chamado João de Deus, lá de Abadiânia, mas também várias outras práticas espiritualistas. Nós temos que entender o que é espiritismo e o que são práticas espiritualistas. Primeiro é importante nós entendermos que espiritualidade ou espiritualista são todas aquelas religiões que acreditam em alguma coisa após a morte do corpo físico. Então, o catolicismo é uma religião espiritualista, os evangélicos, né, os protestantes, são espiritualistas, o espiritismo é espiritualista, o budismo, o hinduísmo, o candomblé, a quimbanda, a umbanda, enfim, então todas essas religiões ou seitas que são espiritualistas, ou seja, elas acreditam em alguma coisa após a morte do corpo físico. Agora, o espiritismo tem as suas questões ali, todas embasadas nas obras codificadas por Allan Kardec. Então, a gente tem todos os preceitos que nós seguimos ali. Mas algumas pessoas desvirtuam esses conhecimentos ali sobre a questão da mediunidade, principalmente. E uma delas, infelizmente, foi o nosso companheiro lá, né? Esse nosso irmão, João de Deus, que não usou como deveria usar, né, meus amigos, a mediunidade para o bem. Até usou por um determinado tempo, né? Mas depois o Vantuil vai falar um pouquinho mais sobre
sobre isso aí também. Eurípides, eu imagino que você, principalmente como presidente da associação, isso impacta, não deixa de provocar questionamentos, não é isso? Boa noite, Evandro, boa noite aos amigos. Querendo ou não, isso de fato impacta em qualquer situação, né? Isso mostra uma realidade assim que, como o Sérgio colocou, não condiz com o que a doutrina espírita coloca, né? Dentro das obras kardecianas, dentro do ensinamento espírita, dentro daquilo que realmente a gente precisa entender e conhecer o que vem a ser médium, o que vem a ser mediunidade, qual é a forma correta para exercer a mediunidade, se é que a gente pode colocar assim, né, Sérgio? Uma forma correta para isso, e o que a doutrina nos coloca, e muito bem, é um estudo sério e continuado da doutrina, buscando sempre o aperfeiçoamento do médium, ou seja, se qualificar melhor para desenvolver um trabalho que não é dele, né, que primeiramente estamos aqui como meio intermediário da espiritualidade, ou seja, trabalhando em prol do Cristo, né? Este que é o pensamento que nós temos que ter, e que de fato, igual o Sérgio colocou, o trabalho pode ser que estava acontecendo sim, um trabalho de médium ali, de mediunidade em si, mas que houve um desvirtuamento disso, vamos colocar, se isso acontece não, o primeiro caso, vamos colocar assim, dentro da doutrina espírita, dentro da questão espírita, vamos dizer assim, que isso em vários segmentos, os charlatães aproveitando da religiosidade da pessoa, da fragilidade da pessoa, dessas questões todas e aproveitando dessas... Até mesmo às vezes do dom que a pessoa tem, né? Sim, até mesmo, igual nós estávamos conversando nos bastidores, né, a questão de questões assim voltadas a isso, tocar na pessoa ali algo assim que ela não estava esperando, perdeu um ente querido, e aí você chega falando sobre esse ente querido, ela começa a acreditar nisso, você vai envolvendo ela nisso e você desvirtua esse caminho nesse sentido. Então a gente precisa sim entender que isso impactou, mas a gente precisa ter esse esclarecimento, igual o Sérgio colocou, do que realmente é a proposta que a doutrina espírita enfatiza a todo momento, que o trabalho que ele desenvolvia é um trabalho espiritualista, não é um trabalho coeso dentro da obra kardeciana, dentro daquilo que a doutrina espírita enfatiza para nós. Explica para a gente isso, Antônio. Que trabalho que era feito lá, como que se dava esse tipo de ação? É interessante, né, perceber, né, o Evandro, em primeiro lugar, boa noite aos nossos telespectadores, perceber que ele mesmo já não se dizia espírita. Ele dizia-se católico e, inclusive, dizia ser um devoto, né, de Santa Rita de Cássia. Então, para provar bem claro ali que ele não tinha nada a ver com o espiritismo. Mesmo porque, se ele tivesse essa vinculação, com certeza, o movimento espírita, sob a forma das federativas, iriam se manifestar. Acredito eu, com certeza, que ele era, sim, e é, aliás, né, um médium fantástico, fez um trabalho assim meritório, porque a gente tem que avaliar os dois lados do senhor João Teixeira, né, o conhecido João de Deus lá de Abadiânia, que fundou um centro espiritualista ecumênico em pleno coração do sertão goiano, certo? Então isso, por um lado, é muito interessante. Encaminhou diversas pessoas para o caminho da misericórdia, do perdão, para o entendimento de uma vida além dessa existência aqui. Então, o que nós podemos entender é que esse trabalho dele teve uma continuidade espetacular dentro daquilo que ele fazia nos moldes que nós acabamos de registrar aqui, dentro da caridade, dentro da misericórdia. Agora, é bom avaliar e entender que a questão que nós estamos vendo nos jornais, vendo nos noticiários, não tem nada a ver com a mediunidade em si. Tem a ver com a pessoa, com o senhor João Teixeira, com o João de Deus, certo? É com ele que nós estamos falando aqui quer dizer, a problemática dele é moral, ela não é mediúnica, certo? Então, o que a gente tende a perceber é o seguinte: com certeza, né, ele tem o seu livre-arbítrio, é assim que nós espíritas entendemos, né? Ele tem o seu livre-arbítrio e se desvirtuou num determinado ponto da sua caminhada. Se desvirtuando, o que acontece? Fica sozinho. Aliás, isso a gente percebe muito bem através de diversas obras, por exemplo, Trilhas da Libertação, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, onde ele mostra para nós casos, certo? Nesse estilo, de médiuns
que começam um determinado tipo de trabalho, certo? E vinculados até, não à doutrina espírita, mas o espiritualismo em si, e que a um determinado ponto ficam sozinhos. Por quê? Os espíritos não permanecem ali dentro daquela conduta, certo? De, vamos dizer assim, maledicente mesmo, né? Onde ele dá um outro sentido para aquilo que nós deveríamos entender como dentro do caminho da caridade, do Cristo, daquilo que a própria doutrina espírita nos propõe. Toda essa explanação, a Badiana, inclusive, a cidade está passando por um momento difícil, porque existia toda uma dependência, né, daquele movimento que existia lá. E até onde é o centro lá, tem na figura do João o grande chamativo, digamos assim, mas existem outras pessoas lá que também faziam esse atendimento. E aí entra essa questão da mediunidade. Explica pra gente, vocês poderiam falar a esse respeito. O que é a mediunidade? Que dom? O Sérgio sempre fala assim, às vezes o povo fala que é dom, às vezes nem é o dom, né? Porque é uma forma do espírito de quem está encarnado está melhorando. Mas assim, essa questão da cura espiritual, daquela operação que se fazia ali, isso desperta muito nas pessoas. Eu tenho relatos de pessoas daqui que foram lá buscar atendimento, então a pessoa foi buscar e levou um amigo, porque a viagem é longa e tal. E aí eu já conversei com as duas pessoas, aí um fala assim, você viu, ele tirou lá um negócio da cabeça da pessoa. Eu falo, aquilo é um berne que ele tirou. Quer dizer, essa questão da cura espiritual, isso se dá em todos os centros, isso não acontece. Como que isso acontece? E aí também eu tive relatos. Isso acontece de forma individual, porque o que a gente está vendo são relatos individuais, sistemáticos, que aconteciam, né? E esse atendimento que se faz ali, isso se dá de forma individual. Eu conheço gente que já falou que já teve problema e gente que já falou que teve atendimento individual e você nunca teve problema. Então, excelente pergunta, Evandro. Olha só, meus amigos, caros amigos telespectadores, nós temos que entender que a mediunidade é muito importante aqui, não vincular a mediunidade com o espiritismo, no sentido seguinte, não é o fato de você ser espírita que você é médium, ou que a pessoa é médium e ela é espírita. Como o Vandeio colocou muito bem, a pessoa é médium, mas ela não precisa ser necessariamente espírita. Ela é médium, como nós colocamos aqui, tem um médium católico, você tem médium evangélico, você tem médium ateu, olha só, você tem médium espírita, você tem médium budista, hinduísta. Então, mediunidade... Tem um médium que não sabe que ele é médium? Tem médium que nem sabe que é médium, é verdade. Também tem. Aliás, é o que mais tem. O que mais tem é médium que não sabe que é médium. E a pessoa, inclusive, até um parênteses aí, antes de eu responder efetivamente a pergunta, Evandro, vai aqui uma dica para os nossos amigos telespectadores. Às vezes a pessoa está passando por situações e acha que ela tem um problema mental. A pessoa está vendo coisas, ela vê vultos para lá, escuta vozes, incorpora espírito, né? Perde a noção, faz coisas que depois, na hora que volta assim, não se lembra de nada, quebra as coisas tudo em casa, maltrata as pessoas, bate em si mesma e acaba, às vezes, tendo que procurar, às vezes, ali um medicamento forte, um tratamento psiquiátrico, sendo que a pessoa tem ali uma mediunidade aflorada, uma sensibilidade. Então, e aí, olha para você ver, e é até interessante, a pessoa chega lá, imagina a pessoa que chega lá no médico psiquiatra e diz, doutor, eu estou vendo um caboclo do meu lado aqui todo dia. Ele está tudo sujo, barbudo, falou que vai me matar. Então, não, você vai tomar aqui um tarja preta, porque, né? Aí eu volto no dia do doutor, eu estou vendo 2. Eu estou tomando 2 comprimidos. Agora eu estou vendo 3, internar. E a pessoa precisa do quê? De estudar. Não estou dizendo aqui que tem os casos que não precisam de medicamentos, não. Que realmente tem casos de problemas realmente mentais. Mas antes disso, a pessoa tem que analisar com calma. Nós temos uma quantidade muito grande de hoje de pessoas que nos procuram lá no Centro Espírita Jesus de Nazaré com mediunidade afloradíssima, totalmente inconsciente, não sabe o que está acontecendo. Mas, graças à bondade divina, são encaminhadas para uma casa espírita séria. E aí, né, nós temos várias casas espíritas sérias aqui em Divinópolis que auxiliam muitas das pessoas. E ali são orientadas a estudar, a controlar essa mediunidade. E aí ela vai ver que mediunidade é um dom. Como nós dissemos, mediunidade é da pessoa. A pessoa já nasce médium. Isso vem perispiritualmente já, desde o plano espiritual. Então, nasceu médium, vai viver como médium. E olha só, vai morrer médium. E não tem ninguém nesse mundo,
olha só, ninguém, nem o João de Deus da vida, aí, ou outros tantos que estão por aí, que faziam, eu vou tirar a sua mediunidade. Não existe tirar a mediunidade. Precisa ser o médium. E aí, infelizmente, nós temos pessoas que têm mediunidade e utilizam para o mal, ou em benefício próprio, né? Tem outros que nem médium são, na verdade, são charlatães. E aí utilizam ali da boa fé, como o Eurípides colocou muito bem. A pessoa chega fragilizada no local, e aí a pessoa vai lá e promete um monte de coisas. E a pessoa só, mas se você pagar aqui, você vai resolver seu problema. Isso a gente vê também em várias outras denominações religiosas também. Esse negócio de pagar para receber em troca. E eu vou dizer uma coisa para você, meu caro amigo telespectador. Se você for em algum lugar, qualquer lugar que seja, que te pedir um centavo sequer, ou alguma coisa em troca do benefício que está sendo te oferecido, fuja desse lugar. Não é um lugar abençoado, não é um lugar sério, porque a caridade sempre será feita gratuitamente. Como Jesus nos disse, dai de graça o que de graça recebesse. Nas casas espíritas sérias, como as daqui de Divinópolis, ninguém cobra absolutamente nada para ajudar as pessoas. Nem dinheiro e nem coisas. Então nós temos que ficar atento. Todo mundo é voluntário nas casas espíritas. A questão que acontecia lá em Badiânia e em outros lugares são as pessoas que prometem mundos e fundos, né? Prometem tudo, desde que você pague. E aí tem aquelas coisas mais absurdas que a gente vê. Eu inclusive, estou escrevendo um livro. Em uma das partes do meu livro eu falo sobre essa questão, né? Das promessas que são feitas. E você tem de tudo. Esse atendimento individual que o João fazia lá, quer dizer, provavelmente até utilizando o nome de espíritos, né? Pra, às vezes ter uma abertura maior ali no sentido de abordar. Isso é comum, esse tipo de atendimento? Bom, Evandro, igual o Sérgio colocou, a questão é do centro espírita sério, igual colocou Divinópolis aqui. Não é prática espírita você atender pessoas de forma assim, individualizada, da forma como foi colocado lá. Obviamente a pessoa chega com uma condição assim, o trabalho de cura espiritual ao qual é desenvolvido e colocado pela codificação espírita, pelo espiritismo, é um trabalho magnético feito em transfusão de energias. Não tem que ficar tocando as pessoas. Através do passe magnético. Você não tem que tocar nas pessoas, você não tem que furar ninguém para, vamos dizer assim, para retirar algo que está na pessoa. Você não é médico para isso. Está entendendo? Então, assim, a gente tem que buscar ter esse princípio. É energia. É energia, tudo uma questão vibracional. Tanto o Sérgio colocou muito bem, a gente precisa entender essa questão da mediunidade. O médium em si, todos somos. A questão da mediunidade em si, a forma como vai aperfeiçoar, vamos colocar assim, na pessoa, tem que ser um trabalho de estudo e de reflexão e buscar sempre através do espiritismo compreender e conhecer o que é ser médium. E aí eu fico me perguntando o seguinte, e é bom acho que até a gente esclarecer, porque outras pessoas também comentando o programa hoje falaram dessa dúvida. Lá ele falava de um médico, né, que fazia esse atendimento espiritual, esse tratamento espiritual. E aí mesmo ele tomando essas atitudes pelas quais ele está sendo acusado, esse espírito continuava dando esse apoio para ele, tipo assim, olha, enquanto ele está curando, mas saiu daquele momento da cura, ele vai lá e é acusado de abusar das mulheres. Como é que funciona isso? Como é que funciona esse espírito que estaria dando esse apoio, vocês que têm esse tipo de lida? Quando eu vou esclarecer, mas só para me levar um pensamento aqui, que o próprio Cristo disse que aquele que se elevar será rebaixado, né? Então a gente tem que ter essa percepção, entender assim, essa questão da vibração e da energia que a gente transfere um para o outro. Essa questão que acontecia, sim, mas a partir do momento que você começa a se elevar demais, a se se colocar como status, a forma como foi conduzida, há um afastamento. Isso há um afastamento daqueles e aí chegam os outros que aí já não estão naquela mesmo nível de energia. A ocupar a casa. Então, assim, há pessoas, e há um relato isso na obra
do André Luiz, né, Bandeira, que fala justamente isso, que o espírito é afastado, mas aí outros chegam, encontram a casa vazia, a pessoa não elevou sua vibração, não buscou uma sintonia vibracional, buscando é igual as pessoas que vêm nos procurar através da casa espírita, né? Você buscar, vamos dizer assim, a cura que ele procura, mas a cura que ele procura está nele próprio. O próprio Jesus disse isso: a sua fé te curou. Então a gente precisa entender, passar a responsabilidade para nós mesmos, de buscar a cura através dos nossos sentimentos mesmo. Só para descontrair um pouco, quando eu fui desde pequeno, foi falar, você é médium? Eu falei, não, peraí, eu sou médium? O que é isso então? Então eu preciso saber o que é, porque às vezes eu estou doente e não estou sabendo. Então a gente precisa realmente nos conhecer, saber o que nós somos, para entender o que a gente precisa buscar. E é interessante o Eurípides colocar isso, porque ele já falou e Kardec já dizia no próprio livro dos médiuns, médium todos nós somos, mediunidade é uma condição. E o Sérgio detalhou muito bem com exemplos aí. Isso aí não vai ser porque está na doutrina espírita ou porque está ali, ou, entendeu? Existem aquelas pessoas que estão na Igreja Católica e estão nessa condição de médiums, certo? Agora, como é que a gente vai detectar, né? Quem que é médium? Não existe uma estrela na testa, né? A mediunidade, ela está no maior ou menor nível, né? De acordo com a pessoa ali no seu desenvolvimento. Agora, é preciso conhecer daquilo que está acontecendo com você. Muitas pessoas vão procurar médicos, procurar psiquiatras, ou procurar esquecer disso, né? Saindo pela tangente, procurando remédio. Já existem aquelas pessoas que canalizam isso de outras formas, certo? Vão para a área das artes, tá certo? Outras pessoas começam a escrever, certinho? E vai dizer, nossa, eu não sei como é que eu produzo uma coisa assim. É a inspiração. Muito bem. O próprio Kardec vai nos colocar, né, que essa questão da inspiração, que essa questão da mediunidade, são fios de alta tensão que está a todo momento ali, ó, batendo um, chocando um contra o outro, certo? Então isso aí, claro, puxa outras inteligências, puxa outras personalidades que achegam até você. E pode ter certeza, quando você está procurando um caminho meritório para demonstrar isso para o bem, auxiliando outras pessoas, pode ter certeza que juntamente com a sua consciência que está vibrando, certo? É muito interessante nós explicarmos isso aqui para os nossos telespectadores, né? É tudo uma questão vibratória, e a vibratória, ela movimenta energia, e a energia, ela vai provocar uma realidade, ou para o bem, ou para o mal, mas tudo depende do quê? Da sua consciência, da sua intenção. O Kardec nos coloca muito bem isso, né? Tudo depende daquilo que está movendo, certo? A intenção que está movimentando isso. Então, claro, é o que nós estamos colocando aqui, né? Buscando o caso João de Deus ali. No início, houve com certeza ali alguém movimentando inteligências, querendo curar, querendo trazer ali um exemplo, né? De cura. Poxa, existe aqui um auxílio realmente que vem da ordem divina. Só que chega a um determinado ponto que o livre-arbítrio do próprio médium, certo? Ou até mesmo de outras pessoas que estavam ali com ele, que vai desvirtuar isso aí. Então, quer dizer, é aquela famosa questão, certo? O carro vai andando, mas o povo pula fora. O motorista continua, mas sem a ajuda, sem o verdadeiro auxílio, né? Que está direcionando aquele carro para o caminho do bem. Então, é aí que a gente vai ter os escândalos, as dificuldades, as problemáticas e assim por diante. Muito bem. A gente tem que fazer um intervalo. Na volta dos comerciais, queria continuar falando de mediunidade e aí fazendo uma outra abordagem, que é a mediunidade que, acho que em todas as designações religiosas, a gente tem os popstars, né? Você tem padre popstar, você tem pastor popstar, e tem médiums também que são popstar. A televisão, aí, a TV a cabo, a TV por assinatura, está cheia de programas. Nós vamos mostrar alguns desses programas e falar a esse respeito, essa avaliação que vocês fazem a esse respeito. A gente vai fazer um rápido intervalo, espaço aberto, volta em instantes. Prosseguir agora. Conta. Eu vejo gente morta.
Nos sonhos? Quando acordado? Gente morta em caixões, túmulos. Andando por aí como gente comum. E um não vê o outro. Eles só veem o que querem ver. Não sabem que estão mortos. Com que frequência? Todo o tempo. Estão em toda parte. Sexto Sentido, que a gente viu ali de 99, é um clássico. E esse filme deixou muita gente com medo na época, né? Verdade. E é isso. Isso é a mediunidade. Isso em você falou que ela em graus 99 é muito mais recente que você imagina o tempo todo. E são casos como o retratado pelo filme de uma criança que tem, então, a capacidade de ver. Isso é realidade, né? Tem gente que vê, tem gente que ouve, tem gente que é induzido a falar. São graus diferentes de mediunidade. Sim, são mediunidades diferentes. É importante a gente contextualizar aqui para o nosso amigo telespectador, porque tem vários tipos de mediunidade. E o Vanduil colocou no primeiro bloco que os graus de mediunidade, né? Então você tem as pessoas que são mais sensíveis, tem outras que são menos sensíveis, tem gente que sente arrepio, tem gente que se passa mal, tem gente que escuta, tem gente que vê, tem gente que incorpora. Então, são graus diferentes de mediunidade, sim, de acordo com realmente aquilo que ela veio nessa reencarnação. Agora, com relação à questão das crianças, é muito mais comum do que as pessoas possam imaginar. Até porque a criança nos ensina as obras espíritas e também a prática, que até os 7 anos a reencarnação dela não está totalmente completa. Ou seja, ela ainda está com um pezinho no plano espiritual e um pezinho aqui. Então ela tem uma sensibilidade muito aflorada. Então, eu vou pedir um minutinho para você, Sérgio, para fazer o seguinte. Eu encerrei o bloco anterior falando que existem aí os artistas também hoje da mediunidade, né? São vários programas na TV por assinatura que tratam dessa questão. E um desses programas que faz muito sucesso, ele passa no canal Lifetime, chama Crianças Médium. Ele apresenta histórias de crianças com a questão de mediunidade. Eu vou rodar um trechinho de um desses programas, a gente volta falando dessa questão das crianças. Perfeito. Vamos conferir então esse programa que se chama Crianças Médium. Meu nome é Hannah, eu tenho 11 anos. Eu vejo espíritos e imagens o tempo todo. Eles ficam chamando o meu nome. Ele me chama assim, Hannah, Hannah. Hannah sempre foi uma criança meio diferente. Você sempre acha que alguém vai dizer, sua filha é louca. Eu sabia dentro de mim que ela vivia uma coisa real. Hannah é traumatizada pelos espíritos horripilantes que aparecem para ela. O mais assustador que eu já vi no meu quarto era uma garota andando lá. O rosto dela estava sangrando, arranhado e ela estava morta. Isso me assustou muito. Eu pus meus braços em torno dela e o corpo dela estava todo tremendo. Ela estava com muito medo. Fico mais preocupada com o Jordan. Hannah é visitada com mais frequência por um espírito que ela chama de Jordan. Tem um espírito chamado Jordan. Ele fica bem aqui quando eu tô na cama. Não sei bem como ele me encontrou. Eu nunca perguntei assim, quando ele morreu. Quando ele morreu, porque eu não quero saber. Era só o que eu queria muito saber. O que você quer com a minha filha? Por que ele parou aqui? Por que não segue sua vida? Era isso que eu queria saber. Já tentou ignorar ele? Às vezes. Ele não quer ser ignorado. E isso é preocupante pra mim. Ele já seguiu você até a escola? Uhum. Eu não sabia que ele foi pra escola com você. Me deixa muito nervosa pensar nisso. Tem um fantasma seguindo ela por aí. Opa, vamos baixar. E aí? Tem um fantasma seguindo... Isso é programa de televisão, mas isso é uma realidade. Pode ter certeza que isso acontece muito mais do que as pessoas possam imaginar. Primeiro, existe fantasma?
Existe. O que é fantasma? Fantasmas são espíritos. E o que é um espírito? Espírito somos nós. Eu sou um espírito encarnado, você também. O dia que eu, Sérgio, morrer, eu serei o mesmo Sérgio. Por isso que nós, espíritos, falamos desencarnar. Ou seja, seria o mesmo Sérgio, com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, com essa mesma aparência que eu estou aqui agora, nessa última reencarnação. Vou lembrar da minha esposa, do meu filho, dos meus amigos, dos meus parentes. Não vou ficar nem mais burro, nem mais inteligente, e serei atraído para lugares de acordo com a minha afinidade. Ou seja, se eu for uma pessoa extremamente boa aqui, ou pelo menos propensa ao bem, vou ter lugares agradáveis. Caso contrário, lugares bem complicados, ou vagando aqui entre os vivos na carne, ou seja, entre os encarnados. Como acontece aí nessa série, onde a criança vê, e aí também adultos. Mas é muito comum que as crianças vejam, principalmente até aos 7 anos, como a gente estava falando aqui agora há pouco. E aí são os chamados também pelos psicólogos de amigos imaginários. E a pessoa bate altos papos ali, né? Ah, meu amiguinho briga, brinca, discute. Ah, pegou minha boneca, quer pegar isso, quer pegar aquilo, né? E a mãe vai procurar ajuda. Não, não preocupa com isso não, isso vai passar. Normalmente passa. Depois dos 7 anos ali, esse acoplamento do perispírito da reencarnação, ele se completa. E a tendência é isso aí diminuir ou acabar. Agora, se ela veio com essa predisposição mediúnica, vai eclodir depois novamente. Então, a pessoa tem que buscar ajuda para poder compreender o que é isso. Então, lá no Centro do Espírito de Jesus de Nazaré, todos os dias chegam mães nos pedindo ajuda, o que está acontecendo, né? E agora, recentemente, por exemplo, chegou uma lá, Vanduil, muito interessante, que a mãe chegou apavorada. Porque as pessoas que não têm conhecimento da doutrina espírita, para nós é muito comum, né? Sim. Mas para as pessoas que são leigas, neófitas, elas não têm esse conhecimento. E a mãe chegou e falou, Sérgio, eu estou precisando de ajuda porque a minha filha está falando que está vendo ali, que ela estava conversando. E bate altos papos. Aí eu falei assim, você está conversando com quem? Ah, mamãe, eu estou conversando com o vovô Zezé. E aí a mãe se arrepiou, porque o vovô Zezé era o pai dela, que tinha morrido antes da filha nascer. Então, como é que ela sabia que era o vovô Zezé? Eu disse, não, mas quem que é o vovô Zezé? O vovô Zezé vem aqui todo dia brincar um pouquinho comigo, depois ele vai embora. Eu falei, tem que trabalhar. E aí, então vamos lá pegar o álbum de fotografia e me mostra quem que é. Eu disse, esse aqui, ó, era o pai dela. Aí ela ficou desesperada. Então, dentro dessa mesma linha, eu queria rodar mais um vídeo. Para vocês também falarem, que tem, inclusive, a ver com um pouco disso. Está falando uma agradável coincidência que a gente está tratando de temas realmente são pertinentes ao assunto. É um outro programa, também do Lifetime, que se chama A Médium. Vamos conferir, então, um trechinho desse programa. Meu nome é Tereza, eu sou médium. Olá, tudo bem? Eu me comunico com pessoas que já faleceram. Senti a energia de um pai. Foi você que perdeu o seu pai? Você infelizmente perdeu seu marido? Ele te chamava de Lei? É. Porque ele disse, fala pra Lei, eu o quê? Quer chamar a polícia? E ele, não, eu chamo minha mulher de Lei. Ele falou, eu sou Taki, que é terrível, Tereza. Você guarda discos antigos do seu marido ou algo assim? Ele disse, quando ela vai se livrar disso, tem que dar um fim nisso. Eu fiz uma feirinha e ninguém quis comprar. Essa mulher que eu não conhecia surgiu de repente e disse coisas que ninguém mais saberia. Quando estava sentada, eu senti um aperto no peito. Ele morreu com dor no peito? Estava junto? Sim. Porque ele disse, sinto muito você ter presenciado minha passagem. E você acha que, se conhecesse a técnica de reanimação, poderia tê-lo salvado? Esqueci o que ia dizer. Eu tenho que parar, estão todos falando de uma vez. Sua mãe faleceu? E sua mãe era muito religiosa? Ela está atrás de você. Perguntei pra ela, por que está fazendo o sinal da cruz? Ela fez umas 10 vezes, só pra garantir, só pra garantir. Eu perguntei pra garantir o quê? Por que faz isso? Tá me deixando nervosa. Perdeu uma filha, correto? Perdi. Quando ela apareceu, eu vi um espírito jovem, mas quando ela se aproximou, cresceu. Então ela deve ter ficado do outro lado há algum tempo. Você tem netos? Tenho. Eu ouvi que Deus atendeu um pedido seu, permitindo que o espírito da sua filha voltasse como sendo uma de suas netas. Oh, meu Deus, Alex! Eu nunca
Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Estou completamente arrepiada. Sempre tive essa sensação a respeito disso. É a filha dela. Oh. E aí, gente? Muito filme, muito programa de TV. Mas é interessante, Evandro, é interessante demais esses exemplos que você está trazendo para nós, né? Sobre a forma de filmes e sobre a forma de séries também. A gente até percebe, né? Um certo sensacionalismo, né? Em torno disso aí. Uma produção de TV que mesmo. É claro, é uma produção de TV, né? E é para causar um impacto mesmo. Agora, o interessante é que, sob o ponto de vista espiritual, e quando nós estamos falando aqui o ponto de vista espiritual, nós estamos falando de Allan Kardec, é que isso aí não é normal, isso é natural. Então, assim como o ar que a gente respira, isso é natural. Isso faz parte do nosso dia a dia. Aquele menino pergunta, né? Aliás, o Bruce Willis pergunta lá para o menino, você vê pessoas que já morreram? Vejo a todo tempo. O Kardec já responde isso de outra forma. Ele diz assim, quando ele pergunta assim, os espíritos influenciam as nossas vidas? Os espíritos falam assim, a todo momento. Na verdade, eles vos dirigem, porque a todo instante existem espíritos nos intuindo, nos induzindo, exatamente. Então, a gente tem mais um programa para a gente encerrar essas séries de TV, e são várias que tem na TV, se chama Um Médium no Volante. Aliás, deve ser um médium ao volante, né? Incluíram o cara no volante. Mas é um motorista de táxi nos Estados Unidos, que é médium, né? Então a pessoa entra, o carro todo equipado com câmeras. E claro, tem gente que entra o que vai ao ar, o que está aprovado, o que está autorizado. Deve ter N tentativas para se chegar a esses episódios, né? Então ele está dirigindo, entra um passageiro. E ali ele começa a conversar com o passageiro. Todos esses episódios, esse material que a gente buscou, são da Lifetime, mas estão na internet, Um Médium no Volante. Vamos conferir. Não, por favor, você pode ir atrás? Tá bom, beleza. Onde eu coloco o guarda-chuva molhado? Onde quiser, querida. 1 pink, 2 pink, 3... Eu tô dentro. Aliás, eu sou a Pink. O que vai fazer no fim de semana? Eu vou pra balada. Legal. Adoro baladas. Adoro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Claro, pergunta. Se eu estiver sentindo vibrações de você, quer ouvir a respeito? Quais vibrações? Eu sou vidente. Qual o resultado da loteria? Se eu te contar, a gente tem que dividir. Eu divido. Sem problemas pra Pink. Mas sabe de uma coisa? Eu não sei se acredito nisso mesmo. Eu acho que se a polícia usar isso pra ajudar a achar uma criança ou achar um assassino que estão procurando, eu acho legal. Uhum. Mas normalmente eu não sei, não. Você já tentou a política? Oh, meu Deus, Isso é muito incrível. Já. Tá bom. Eu tentei ser prefeita de Los Angeles. E você já fez isso? Ou... Eu estava pensando em tentar a presidência. Você sabe. Eu tenho um monte de ideias. Tem uma energia paterna que eu tô sentindo. É mesmo? Seu pai tá falando de moedas. Isso! Legal. Tem uma coisa... tipo um contrato, um testamento, uma coisa que foi escondida de você. Então, quando ele morreu, sim, foi como se você tivesse sendo afastado um pouquinho ou... Isso! Tá bom. Oh, meu Deus, vamos ficar andando por umas 5 horas. Eu quero ouvir isso tudo. Esse negócio tá ficando bom, caramba! Oh, meu Deus do céu, você vai me fazer acreditar. Isso estava me incomodando porque ele era um homem muito rico. Não que dinheiro, sabe, dinheiro vem e vai, mas por que ele não me protegeu? Ele não deixou nada pra mim. Então, eu tô sentindo que ele achava que ia estar aqui pra resolver isso. Ele não imaginava que ia acabar morrendo antes. Meu pai era desse jeito, ele achou que ia viver pra sempre. Ele subestimou o quanto a sua mãe ia acabar tirando vantagem dessa situação. Entendi. Olha, eu quero que você saiba que eu definitivamente mudei de ideia.
sobre videntes. Foi muito bom Essa te foi a conhecer. melhor experiência da minha vida. Tá aí. O Médium no Volante são programas que estão na internet, que estão na TV. E a gente está com tempo já, 5 minutinhos para terminar, passou rápido. Eu queria aproveitar esses 5 minutos para a gente fazer algumas considerações disso tudo que a gente viu. Principalmente vocês deixarem uma mensagem final avaliando tudo isso. Bom, conforme o Vanduí até colocou na pergunta qual Kardec faz para a espiritualidade sobre se os espíritos nos dirigem, né? Pergunta para assim, influenciam nossas vidas. Se eles influenciam, né? E é explicado isso para nós que a todo momento que na verdade são eles que nos dirigem. E aí entra a nossa questão de nos conhecermos melhor, igual o Santo Agostinho traz para nós na pergunta 919 do Livro dos Espíritos sobre conhece-te a ti mesmo. Onde o Sérgio colocou ali que se nós desencarnarmos aqui agora, nós seremos nós mesmos do lado de lá no plano espiritual, na condição que nós estamos. Ninguém vira anjo da noite para o dia ou de uma hora para outra. Então, assim, a questão da busca da doutrina espírita, de se conhecer, de estudar, de aprofundar e compreender o que é a mediunidade, o que é ser médium, estar sendo medianeiro entre os amigos espirituais e aqui os encarnados e também os desencarnados, porque trabalhar como médium, exercer a mediunidade em si não é só no plano físico. A gente em trabalho de desdobramento, a gente está auxiliando, a gente nos trabalhos mediúnicos, a gente está auxiliando. Uma questão igual se mostrou na questão do filme, isso é fato, acontece. Tem pessoas que estão aí para observar e ver mesmo, se fazer presentes até, e há as condições daqueles que morrem sem saber que morreram, né, Sérgio? Então tem essas questões que a gente precisa estudar melhor, compreender melhor. E esse é o convite ao qual nós fazemos para que as pessoas vão à casa espírita buscar conhecer melhor o que é a doutrina espírita. Não é nada daquilo que às vezes a pessoa pensa que falou uma coisa totalmente esquisita, né, Sérgio? Aí a pessoa chega lá e procura compreender melhor isso. Eu queria até, Sérgio, já que o Eurípides jogou a bola para você. Jogou a responsabilidade. Jogou né? a responsabilidade da casa, Jesus de Nazaré. Os centros têm a questão da cura espiritual. Sim, temos, né? O tratamento espiritual, as cirurgias espirituais que são realizadas. Lá nós temos os médiuns que recebem ali através dos médicos espíritos que estão ali para ajudar as pessoas. Então, às vezes, a pessoa está passando por uma situação, um problema físico realmente ali, e através ali da cirurgia espiritual, cada caso é um caso, não se promete cura para ninguém, também não se corta ninguém, importante a gente ressaltar aqui, a cura realmente ali, o tratamento, a cirurgia é espiritual. Então, nós temos diversos casos, mas são N casos em que as pessoas realmente chegaram lá em situação realmente muito difícil, algumas até, meus queridos amigos, desenganadas pelos próprios médicos, mas graças ao mérito da pessoa, é claro, e a equipe espiritual, ela recebeu realmente ali a cura. Então, nós temos os médicos que vêm, fazem a cirurgia espiritual, dá ali as orientações necessárias, às vezes até orientando a pessoa, procure, mas como aconteceu comigo. Outro dia, fazendo uma cirurgia espiritual na garganta, estava com um problema na garganta, e o médico que trabalha lá, o espírito, falou assim, olha, o seu problema aqui na tireoide, você vai fazer o exame, e fez a denominação lá médica, que a gente não sabe como é que eu nem sei falar aqui agora, e a gente teve que escrever aquilo lá, né, para me procurar o médico aqui, né, terreno, vamos chamar assim, um médico encarnado, e para que ele pudesse fazer aquele tipo de exame. E o médico falou, mas quem que mandou fazer? Foi um espírito. E foi exatamente onde estava o meu problema. E ele medicou, curou, resolveu o meu problema. Então, temos sim a orientação que a gente passa para a pessoa, que ela realmente procure uma casa espírita séria, para que ela possa ali receber todo o seu tratamento, né? E na dúvida, converse, evitando ali essas mistificações, essas questões todas. Para a gente terminar com o Vanduí lá, na dúvida, converse. Na dúvida, converse. E antes da conversa, estuda, sabe, Evandro? Porque mediunidade é uma questão de estudo mesmo. É preciso, como se diz, é preciso saber o que você está fazendo, certo? E conversar, essa conversa é bem ampla mesmo. Se um companheiro, uma companheira de jornada aqui, uma pessoa que te procura para conversar sobre esses assuntos, procura se aprofundar, procura saber o que é o sentimento da pessoa, o que é um sentimento que está chegando, se é seu filho, sua filha, um pequenino mesmo. Leva a sério,
o bicho-papão que ele está vendo debaixo da cama, leva a sério o companheirinho imaginário com que ele está brincando, faz pergunta, procura saber as indagações e saber a veracidade dos fatos, porque com certeza, por detrás disso aí, pode ter uma coisa muito bonita para acontecer. Muito bem, a gente quer agradecer. E antes disso, Evandro, queria permitir para passar aqui, né, a AME, Aliança Municipal Espírita, né, no site dela lá, só entrar no Google lá, digitar AME lá, tem todos os endereços das casas espíritas de Divinópolis que estão cadastradas lá, são entidades sérias, e lá no Jesus de Nazaré estamos à disposição. Se quiser anotar o site aí, é www.jesusnazaré.com.br. Tem lá as palestras, os estudos, as atividades da casa. Fica ali na Rua do Cobre, 57, que é a Rua do Hospital São João de Deus, perto do Rio, onde a gente faz ali todas as atividades espirituais e também as atividades assistenciais das famílias carentes. Fica o convite. No site da AME também tem todas as informações. Todas as informações, basta buscar lá no Google, lá, AME Divinópolis, vai ter todas as informações. AME, Aliança Municipal Espírita. Muito bem, gente, quero agradecer a presença de vocês. Nossa, acho que é fundamental que nesses momentos assim a gente trate esses assuntos, né? Desmistificar, colocar um tema pertinente como esse. É importante só a gente colocar, né, Evandro, que a cura em si, ela está no merecimento, ou seja, no preparo que a pessoa já está buscando, né? E o próprio Cristo disse, a tua fé te curou, ou seja, se a pessoa buscar o caminho... Às vezes não é a cura que a pessoa imagina ou quer aqui, mas a cura pode, é uma melhora. A própria doença pode ser a cura da pessoa. Muito bem, Espaço Aberto de hoje fica por aqui. A gente se vê novamente amanhã, a partir das 22 horas. Para você, uma ótima noite e até lá.